Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 26 de março. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 15, versículos de 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quarta-feira, e aí, como que está a sua quaresma? Como que você está vivendo este tempo penitencial? Está conseguindo cumprir todas as tarefas? Está conseguindo fazer aquilo que precisa ser feito para que o seu espírito seja fortalecido? Espero que sim, viu? Espero que sim, e que Deus te fortaleça. Hoje nós ouvimos a mensagem do Evangelho através da narração de São Mateus, sobre o pleno cumprimento da lei. Muitos achavam que Jesus havia vindo, ele tinha vindo, e com a mensagem que ele proclamava, ele iria abolir a lei e os profetas, como nos diz o Evangelho. Inclusive, muitas vezes ele foi questionado pelos fariseus, né, sobre isso e sobre as coisas que ele falava e fazia. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele deixa claro, né, aí daquele que retirar, ainda que seja um i da lei, e aquele que ensinar aquilo que é errado para os outros, será o menor no reino dos céus. Uma responsabilidade muito grande que Jesus deixa claro que tem aquele que anuncia o reino dos céus, o reino de Deus, aquele que proclama a palavra, aquele que fala de Deus, aquele que tem influência sobre os outros, precisa compreender que tem uma responsabilidade muito grande e que, portanto, não pode anunciar a sua verdade, mas a verdade de Deus. Então não é a sua palavra, mas a palavra de Deus, e precisa ser do jeito como o Senhor diz que tem que ser. Então eu não posso tirar nada do que está ali e nem posso acrescentar, porque não é meu. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E aí a palavra é de Deus para mim, para você, para todos nós. E aí Jesus então diz para eles, falando mesmo, né, que não veio para abolir nem a lei nem os profetas, e depois ele deixa claro que ele é a lei, né, ele é o profeta, e eles se revoltam com isso, porque não reconhecem Jesus como Messias, o enviado de Deus, e deixa claro para eles, lá na frente, quando esse assunto vem à tona novamente, ele vai lá na lei e ele retoma a lei, e aqueles que questionaram Jesus, que acharam que ele veio para abolir a lei, se lascam, né? Entre aspas. Por quê? Porque, por exemplo, ele diz, se o mandamento da lei diz, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, eu digo a você, ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se amar a Deus acima de todas as coisas já era difícil, e é difícil, né? Todos nós sabemos, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa vida, acima de todas as coisas e pessoas, e ao teu próximo como a ti mesmo,
fica ainda mais difícil. É possível, lógico, todos nós sabemos, mas fica ainda mais difícil. Então, ele mostra que ele não veio para abolir nada, e o Evangelho de hoje afirma isso, né? Mas para dar pleno cumprimento à lei. Ocorre que muitos daqueles que seguem o Senhor, são os cristãos, cristão é aquele que diz eu sou seguidor do Cristo, querem viver a lei dando um jeitinho, né? Arrumando uma forma de viverem conforme querem, à sua maneira, ignorando algumas coisas, relevando outras, omitindo outras. Nada disso é possível, viu? Nada disso é possível. Nós vivemos do jeito que precisa ser vivido. A lei precisa ser cumprida do jeito que ela é. Então, se o mandamento nos diz, ame a Deus acima de todas as coisas, é Deus acima de todas as coisas. Então, não pode ter pessoas, não pode ter coisas, não pode ser a sua vida, nada. É Deus acima de todas as coisas. E não é só amar o próximo, é amar o próximo como nós nos amamos. Ame o teu próximo como a si mesmo, como você se ama. Então, que ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, entendamos o que o Senhor está dizendo, pedindo para cada um de nós, nada de impossível. Deus não pede para nós aquilo que nós não damos conta de cumprir, de fazer, de maneira alguma. Se Ele pede para nós é porque Ele sabe que nós temos condições de dar pleno cumprimento. E que nós então possamos nos apegar à lei e possamos vivê-la, possamos colocar em prática aquilo que o Senhor orienta para cada um de nós. Que entendamos a responsabilidade de ser de Deus na vida do outro e possamos assumir, então, verdadeiramente esta responsabilidade que o Senhor nos dá. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.